Bem, meu irmão, eu quero contar para vocês algumas histórias, tá bom? De pessoas que se atrasaram. Pessoas que tinham compromisso e se atrasaram. Diretor de uma pequena empresa que se atrasou por ter ido à reunião de escola do filho. Foi para a reunião de escola, atrasou para o trabalho. Uma mulher se atrasou para chegar no seu local de trabalho porque o relógio não despertou. Já aconteceu com você isso? Um funcionário, querendo chegar logo no trabalho, resolve mudar o percurso, e o que acontece? Ele pega um engarrafamento. Chega atrasado no trabalho. O outro, que estava acostumado sempre pegar o ônibus no mesmo horário, perdeu esse ônibus, teve que pegar o seguinte. Chegou atrasado no trabalho. Uma funcionária, ao sair de casa com a roupa todinha pronta, um passarinho fez cocô na roupa dela. Ela tem que voltar, trocar de roupa, chegou atrasado no trabalho. Um sócio de uma empresa pegou o carro para ir para o trabalho e o carro não funcionou. Aconteceu com você também isso? Dá a partida? Nada. Chegou atrasado. Um funcionário atendeu o telefone antes de sair de casa, pegou o telefone e demorou um pouco mais naquela ligação, perdeu aquele circuito todo, chegou atrasado em casa. Uma secretária, essa nem foi trabalhar, entrou em trabalho de parto, nem apareceu no trabalho. Um outro funcionário perdeu o táxi. Uma senhora, indo para o trabalho, parou numa farmácia, porque o sapato dela era novo. Eu acho que você já passou por isso. E o sapato fez um calo no pé dela. E ela para, então, numa farmácia para botar um curativo ali. Atrasou para chegar no trabalho. O que essas pessoas todas têm em comum, além do fato de se atrasarem para o trabalho? Você consegue imaginar? Elas não chegaram ao seu local de trabalho no dia 11 de setembro de 2001. As Torres Gêmeas, lembram lá dos Estados Unidos? Onde aqueles terroristas sequestraram 2 aviões e jogaram esses aviões contra aqueles prédios? Morreram lá 2.871 pessoas, inclusive contando os próprios terroristas, o pessoal do avião. Mas estas pessoas que eu contei aqui para vocês, elas, por alguma razão, se atrasaram. E você consegue se colocar no lugar destas pessoas, enquanto estavam se atrasando? Você já passou por alguma coisa assim? Ai, meu Deus do céu, que desgraça. Ai, só, vou chegar atrasado ou perdi. Já pensou? Quantas vezes nós passamos por isso? Tem um ditado que diz assim, na hora certa e no lugar certo, né? Ou às vezes é invertido, no lugar certo, na hora certa. Sabe qual a diferença de você colocar o lugar ou a hora e inverter? Nenhum problema, não tem nada, não muda nada. O tema de hoje é esse, a hora e o lugar certo. A hora e o lugar certo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 18 a 20. Abra aí, Marcos, capítulo 5, versos 18 a 20. Assentado mesmo, meu irmão, mas com a reverência que a palavra merece, acompanhe a leitura. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi
e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Baixa sua cabeça, fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós continuamos na tua presença e clamamos nesse instante, ó Deus, que esse texto inspirado pelo teu Santo Espírito, esse mesmo Espírito Santo, ó Deus, revele a nós como nos apropriarmos dos teus ensinamentos, das tuas orientações, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor e pela tua palavra. Repreende o Senhor a ação do inimigo contra esta tua igreja, contra nós que estamos aqui no templo, contra as crianças que estão lá na sala. Não permita, ó Deus, que o inimigo tenha algum poder aqui, ó Pai, mas que apenas o teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ministrar. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você conhece a história do endemoniado gadareno. Esses 3 versos que nós lemos é o final do registro nos evangelhos a respeito do que aconteceu com esse homem. Se você quiser conhecer a história inteira, está lá no capítulo 5, a partir do verso 1, e vai até o 20. Mas eu vou dar uma resumida para você. Talvez você não conheça. Esse homem vivia na região, na cidade de Gadara, e Jesus vai para essa região, e ele chega lá de barco com os apóstolos, e quando ele desce, esse homem possesso, tomado por demônios, vai ao encontro desse homem, vai ao encontro de Jesus. E diz o texto de Marcos, que ele vivia cheio desses demônios, e por viver cheios de demônios, tomado por demônios, controlado por demônios, ele vivia nos sepulcros. O sepulcro é o cemitério da época. E se cemitério hoje já não é algo tão agradável da gente viver, dormir, passar a noite, naquela época muito pior ainda. E esse homem, nessa situação, vivia nos sepulcros. Para piorar ainda a vida desse homem, ele atentava contra a sua própria vida. O que os seus concidadãos ali, o pessoal que vivia naquela cidade, de quando em quando acorrentavam esse homem, prendiam ele com correntes, mas ele, tomado pelos demônios, com aquela força que Satanás ali dava a ele arrebentava, e ele continuava fazendo mal contra a vida dele. Verso 5 lá diz o seguinte, olha só que registro impressionante: noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras. Olha a situação na qual esse homem vivia. Finalmente ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus o liberta. Jesus o livra de tudo isso. Havia alguns pastores com uma manada de porcos ali ao redor. Jesus autoriza esses demônios irem para essa manada de porcos, e elas se jogam todinha no mar. Morrem todos afogados. Esses homens que cuidavam dos porcos vão até a cidade, conta para o pessoal lá o que aconteceu. O que o pessoal fez? Foi até o cemitério, foi até o sepulcro. E o que acontece quando eles chegam lá? Consegue imaginar a expectativa deles? Ouvindo essa história, será que é verdade? Será que não é? Nós vamos lá e nós vamos ver o quê? Aquele nosso rapaz, todo lá, pelado, sem roupa, se cortando, gritando. Mas eles chegam e no verso 17 registra o quê? Quando eles se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Olha a mudança que eles constatam na vida desse homem. Esse homem que eles conheciam, que gritava, que se cortava, que se machucava, que fazia o que fazia, que eles precisavam acorrentar e muitas vezes ele se livrava. Eles encontram esse homem sentado, vestido e em perfeito juízo. É interessante a reação deles. O Marcos escreveu:
que aconteceu? Ficaram com medo. Nosso assunto não é esse hoje não, mas um dia a gente conversa sobre isso aqui, tá bom? Ficaram com medo. E eles fizeram um pedido para Jesus, qual é? Jesus, vai embora. Vai embora. E aí, então, nesse contexto, depois de fazer o que fez, Jesus, então, ele volta para o barco com os seus apóstolos, e ele vai, então, estava indo embora daquela região. E aí, nessa situação que vem esse homem, então, os versos 18, 19 e 20 que a gente já leu, e eu vou repetir para você. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Não tenho dúvida da admiração das pessoas quando ouviam esse relato. Quando eu leio isso aqui, toda vez que eu leio, eu fico admirado com um monte de coisas. Mas hoje eu quero conversar com você da ordem que Jesus deu para esse homem. Você entende o desespero desse homem para seguir com Jesus? Você entende a vontade dele de não sair mais de perto de Jesus? A transformação que Jesus promoveu na vida dele, ele queria, devia pensar assim, eu não saio mais de perto de Jesus, não deixo ele por mais nada. Por gratidão por aquilo que Jesus tinha feito, quem sabe até por medo de voltar àquela situação anterior, a gente... Mas eu fico imaginando o desejo desse homem de seguir com Jesus. Então esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite, meu irmão. Seguir Jesus. Esse homem foi transformado por Jesus. Foi liberto por Jesus. Jesus deu a ele uma nova vida. Ele que andava nu, agora está vestido. Ele que andava sem juízo, desvairado na possessão em que se encontrava, agora as pessoas encontram com ele em perfeito juízo, conversando, argumentando, perguntando. Meus irmãos, quantos de nós fomos salvos por Jesus? Quantos Jesus nos encontrou na situação desse processo? Você vai falar assim, pastor, eu não estava nessa situação toda. Eu não estava desse jeito aí. Né? Babando, andando sem roupa. Mas você sabe, você se lembra da maneira como Jesus te encontrou, eu não tenho dúvida disso. E a transformação que Ele promoveu na sua vida, na nossa vida. Qual é a sua reação a tudo isso? Eu espero que seja a mesma desse homem, verso 18 do capítulo 5 de Marcos. Querendo seguir Jesus. Jesus entrando no barco e ele desesperado para ir também. Você está desse jeito que esse homem aqui, salvo por Jesus? Você está fazendo da mesma maneira? Agindo da mesma maneira? O seu desejo é seguir incondicionalmente Jesus? Obedecer Jesus para aonde quer que Ele queira te mandar, fazer o que quer que Ele tenha que te fazer? E aí nós vamos entrar no segundo ponto que eu quero conversar com você hoje. Uma missão. De novo, nós conversamos um pouquinho de manhã sobre missão, e hoje, de novo, nós vamos repetir isso. Esse homem quer seguir Jesus, quer estar perto de Jesus, mas Jesus o impede e dá a ele uma missão. Qual é? Vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você.
Jesus deu uma missão para esse homem muito, muito simples. Muito simples. Você vai falar daquilo que eu fiz, daquilo que Deus fez por você, daquilo que o Senhor fez por você. Por que é que Jesus pede para esse homem falar dele? O que é que o povo pediu para Jesus depois de ver tudo isso? Você lembra? Pediu para Jesus ir embora, para ele sair. Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Jesus poderia enfrentá-los? Jesus tem poder e autoridade para dizer, não, eu vou ficar aqui, acabou? Sim ou não? Claro que sim. Mas Jesus é sábio, Jesus é mestre, Ele é Senhor. Ele sabe de tudo. E Ele sabe que quem deveria estar naquele lugar era aquele homem. O lugar daquele homem era ali. Não era junto com Jesus, mas era naquela cidade, naquele vilarejo. E com o comportamento dele, com a atitude dele, com a fala dele agora, mostrando exatamente o que Deus havia feito na vida dele. A transformação que Deus havia feito. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Você, e somente você, pode pregar e viver o Evangelho na sua família, no seu local de trabalho, na escola onde você estuda, na vizinhança do bairro onde você mora. Só você pode demonstrar, testemunhar para as pessoas do poder da transformação que há em Jesus Cristo. Esses homens aqui desse vilarejo, eles passaram a conviver todos os dias com este que antes vivia nu, gritando todo dia, se machucando, acorrentado, e agora estava totalmente transformado, totalmente modificado. E todo dia ele dizendo o quê? Você lembra como eu era? Você lembra o que acontecia comigo? Você lembra o que eu fazia? Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha história. E se eu estou aqui hoje desse jeito, é porque Jesus fez isso comigo. Ele passou a fazer isso. Ele passou a fazer isso. E o Marcos registra aqui, no verso 20. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades que havia ali, naquele pedaço. Cidades que não tinham, não eram da nação de Israel, do povo de Judá. Elas tinham as mais diversas ali, formatação, né? Mas elas não criam, por assim dizer, essas cidades no Deus de Judá, no Deus de Israel. E esse homem começa então a viver ali. Ali é o lugar dele. Embora seja muito gostoso estar lá com Jesus, embora fosse muito bom ele estar ao lado de Jesus, Jesus falou, o seu lugar e a hora da sua vida não é aqui, é na sua casa, é na sua família. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que a gente pense e reflita sobre isso. Quantas vezes e quantas maneiras Deus agiu na minha vida e na sua vida para que nós estivéssemos num lugar, num determinado momento, numa determinada hora, e quantas vezes a gente reclamou. Lembra das pessoas que eu comentei aqui com você que fizeram? Isso foi uma entrevista que foi feita com várias pessoas, e essas pessoas aqui que eu contei para você, era para elas estarem trabalhando naquele lugar onde o avião entrou, sabe, aquele lugar lá que o avião entrou. Então eles foram atrás das sobreviventes para saber como é que eles tinham escapado. E eu fico imaginando depois, por exemplo, aquela mulher que a pomba lá, o passarinho, sujou a roupa dela. Você consegue imaginar o quanto ela agradeceu essa pomba por isso? Ou o quanto ela agradeceu a Deus
que usou isso para salvar a vida dela? Eu imagino, a gente não foi feito esse tipo de pergunta, né? Mas apenas quiseram saber o que aconteceu para elas não estarem no local de trabalho. Quantas dessas pessoas Deus livrou? Eu fico imaginando aquela mulher que recebeu o presente da pomba. Como ela deve ter entrado brava em casa, hein? Como ela deve ter voltado revoltada com a situação. Provavelmente pode até ter falado com Deus, né? Oh, Deus, que é isso? Eu estou prontinha para ir trabalhar, o Senhor faz isso comigo? Não está escrito em lugar nenhum desse, tá? Eu fico imaginando algumas coisas. Porque sempre que algo ruim acontece com a gente, a nossa tendência é reclamar com Deus. Eu lembro quando eu estava voltando com a Kombi, levando a Kombi, eu e a Sara estávamos levando a Kombi para uma manutenção, e a Kombi parou, num lugar aí muito escuro. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? O lugar não era dos melhores, extremamente perigoso ali, tanto que passou bandido, passou polícia atrás do bandido, foi um fuá, né, Sara? Deus, o que é isso? O que o Senhor quer comigo? Sabe aquele primeiro momento de, estou aqui com a minha filha, se estiver sozinha ainda vá lá, mas estou aqui com a Sara, tão pequenininha, coitadinha dela. Irmãos, a Kombi parou. Na hora veio um rapaz, não sei de onde ele surgiu. O senhor precisa de ajuda? Eu falei, estou parado aqui, não sei o que está acontecendo. Veio um outro carro, um cara com outro carro, um casal, parou. Ô irmão, aí num momento de tolice, eu falei, mas como é que sabe que é irmão? Tem uma placa enorme na Kombi. Como não saber, né? Ô irmão, tá precisando de ajuda? Eu falei, tô. Aí um rapaz lá falou, aí juntou um povo ali, né? Não, é gasolina, vamos buscar gasolina. Aí então o casal, nós vamos. Tá. Deu dinheiro para ele, eles foram, e ficou gente lá. Resumindo, irmãos, tive um bate-papo com aquele rapaz que morava em frente, né, Sara? Você lembra dele lá? Conversamos. Deus tem um plano. Não sei por que eu parei ali. Eu queria ter parado ali? De jeito nenhum. Eu estava precisando chegar em casa. Precisava jantar com fome. Sabe como é que é porte físico assim de... você sai daqui já com fome, né? Querendo chegar em casa. E aí toma aquele susto. Por quê? Porque Deus quis. Na hora certa e no lugar exato. Segundo o meu plano. Segundo o que eu queria. Mas segundo Deus. Irmãos, Deus nos coloca no lugar que Ele quer. E na hora que Ele quer. Já ouviu o pessoal falar que Deus escreve por linha certo por linhas tortas? Já ouviu falar isso? Está errado isso daí. Deus escreve certo por linhas certas. A escrita de Deus é perfeita. A gente que não entende já deu uma torcida aí, né? Mas Deus faz tudo certinho. Então, nós devemos estar no lugar em que Deus quer e na hora em que Deus quer. Vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, às vezes nós sabemos que aquele é o lugar que Deus nos quer, não é verdade? Que aquela é a hora que Deus nos quer. Às vezes nós sabemos, mas tem outras vezes que nós não sabemos. E a gente fica bravo com Deus. A gente dá aquele momento ali que você fica meio que revoltado, meio que... Por que Deus? Né? A pergunta que a gente acaba fazendo é isso, por que Deus? E a resposta de Deus é porque eu te quero aí. Eu te quero aí e eu te quero agora, nesse lugar. O que a gente tem que fazer?
com a nossa vida, mostrar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. A mudança que Ele fez. Tem um time de futebol que estão compondo aqui na nossa igreja. Deixa eu fazer uma fofoca santa aqui com você. Estão compondo um time aí. Tem jogador aqui? Fica em pé os jogadores que estão inscritos aí, que vão participar. Fica aí, pode ficar em pé. Vai, Gabriel, eu sei que você está também. Douglas, eu sei que você está também. Vamos lá, quem mais está? Pode ficar em pé. Ah, Douglas. Ah lá, o Rian está lá se escondendo. Muito bem, pode ficar em pé também, Rian. Ah lá, o Luan. Tem essa turma aí, eles vão participar de um campeonato. Pode ficar em pé, não senta não. Eu estou em pé aqui, vocês aguentam. Pode ficar em pé, Douglas, aguenta a mão aí. O que geralmente acontece em futebol? Eu fico muito nervoso com esse negócio de futebol. É um lugar onde a nossa paciência, o nosso testemunho é testado ao extremo. Às vezes vem o adversário, embora seja um campeonato de igreja, ele dá um totozinho ali, uma entrada um pouco mais amorosa. Qual é a vontade de reagir? Douglas? Pegar o cara pelo grugumilho assim, né? Não, Douglas não faz isso não, gente. Vocês estão dando... À vontade, só à vontade. Mas se Deus permitir que vocês participem desse campeonato, é o lugar exato para vocês mostrarem o que Cristo fez na vida de vocês. Como Ele mudou vocês. Recebeu uma entrada mais dura. Você pode olhar sério, mas não sai falando bobagem. Mostra o que Cristo fez por vocês. Pode sentar, obrigado. Só eles que passam por isso, vão passar por isso? Você que é motorista, tem bastante motorista aqui? Levanta a mão, não precisa ficar em pé não, mas levanta a mão, quem é motorista é? Levanta, Adriana. Adriana. Quantas vezes você já foi fechado? Cortaram você certinho naquela fila para entrar na sua hora, vem aquele abençoado e entra na sua frente. Qual a vontade que você tem? Soltar aquele elogio, né? Ô, amado motorista, não tem problema, vai com Deus. Mas o que é que Deus fez na sua vida e na minha vida? Ele mudou. Você já não é mais desse jeito. Está dando risada porque você era assim, esse seu conhecido era assim, agora mudou. Mudou? Ô Senhor, muda aí, por favor. Quantas vezes nós temos a oportunidade, todos os dias, de mostrarmos a mudança que Deus fez na minha e na sua vida? Marido, mulher, que hora abençoada. Quantos problemas acontecem dentro de casa, hein? Quantos? Eu não vou nem falar aqui, para você não ficar sabendo dos meus, tá bom? Não tem como a gente não falar, né? Em casa lá é só bênção, só maravilha. Simone tem um marido maravilhoso. Dona Ivone tem um genro fantástico. Quantos problemas em casa? O que Cristo espera de mim e de você? Que a nossa reação a esses problemas que temos seja conforme a mudança que Ele fez em mim e em você. Pais e filhos, a mesma coisa. Vizinhos. Lembra aquele vizinho que varre todas as folhas, ele vai varrendo, vai juntando, e de repente ele chega bem na divisa com a sua casa e varre para frente da sua casa e não pega as folhas? Conhece alguém assim? Sai passear com o cachorro. Eu tenho uma cachorra em casa, é desse tamanho. Ela deixa de vez em quando um presentinho, desse tamanho assim. Mas de vez em quando tem uns cachorros desse tamanho, que o cara sai para passear e ele para no seu portão. E o cachorro faz o que ele precisa fazer, coitado do cachorro. E o dono faz o quê? Deixa lá. E você apressadamente sai e pisa. Qual a vontade que você tem? Torcer o pescoço do cachorro? Mas Deus te colocou nesse lugar, nessa hora, para você agir diferente.
teu chefe que pega tanto no seu pé, o seu colega de trabalho que aproveita da sua bondade e encosta em você. Acontece isso? Entendeu, meu irmão, minha irmã? A mudança e a transformação que Deus fez na minha vida e na sua vida é para que a gente consiga dizer, viver, falar de Jesus em todos esses momentos que a gente enfrenta. Todos. E quantas vezes Deus nos livrou de situações que nós nunca ficamos sabendo. Esses que eu li aqui, que deram, que falaram, que foram atrás, descobriram. Mas quantas vezes Deus nos livrou e nós nem ficamos sabendo. Um dia eu saí de uma reunião aqui da igreja, mas estava tão cansado, que eu lembro, olha só, meu irmão, minha irmã, eu lembro de ter saído da igreja, ter fechado o portão, e de repente eu estou chegando no condomínio. E eu paro no portão e eu falo assim, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Eu não lembrava do caminho. E olha que eu moro perto aqui, né? Uns 8 quilômetros. Eu não lembrava do caminho. Aí começou a dar as crises, né? Senhor, será que eu atropelei, matei alguém, arrastei? Senhor, será que eu tomei multa e vai chegar em casa, minha esposa vai ficar brava comigo? Senhor, eu comecei a ficar angustiado. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que eu cheguei, não lembro até hoje, e nada aconteceu. E não foi uma vez não, foram algumas vezes. Dessas que eu lembro, que eu sei, quantas vezes Deus nos salvou de tantas coisas. Então, meu irmão, a hora e o lugar certo qual é? O que Deus quer. O que Deus quer. Que Deus ajude a mim e a você a entendermos isso. E entendendo isso, irmãos, que nós consigamos viver tudo isso. Colocar de fato isso em prática. Nós cantamos